Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estudaremos uma narrativa que servirá de base para as próximas atividades. É o seguinte, pessoal, a gente vem estudando, narrativa de aventura. Só que antes, a gente tem que conhecer sobre narrativa, né? Então, o que é uma narração? É um gênero muito simples, muito conhecido e que está super presente nos livros, tá? E o que é a narração? É o ato de narrar. Lembra? A professora já falou sobre isso. O ato de contar uma história. Ela apresenta um enredo, que é o que acontece, como acontece, e esse enredo é construído em torno de personagens bem definidas, que são quem participa da história, são os participantes da história. Esse enredo também se passa em um tempo, que é quando, e um espaço determinados, tá? Os personagens praticam ações, e daí vem os acontecimentos, as transformações, até chegar ao clímax, que é o ponto alto, o culminante da história, que vai levar ao desfecho, tá? Aí a gente estava vendo que a narrativa de aventura é a mesma coisa que a narrativa, só que nela o nosso personagem principal é um herói, tá? Que vive situações surpreendentes, tá? Enfrenta desafios, se envolve em diversas situações para escapar do perigo, tá? Então, na narrativa de aventura, a ação é o elemento principal, tá? Hoje eu peguei uma releitura, gente, de um conto de fadas que é Rapunzel. É uma história. Ela não tem um herói. Não existe um herói nessa história. Não existem situações muito surpreendentes, grandes desafios. Mas por que nós vamos ver isso hoje? Porque a semana que vem eu vou entrar vou continuar com a história da Rapunzel, só que eu vou entrar numa outra esfera, tá bom? E depois eu vou explicar para vocês, ok? Nós vamos ver que a gente pode adaptar e de acordo com o que a gente quer escrever, a gente pode pôr ou não, transformar ou não uma narrativa, tá? Então vamos ler, eu vou ler com vocês e depois nós vamos fazer eu vou explicar a atividade para vocês. Rapunzel. Era uma vez uma mulher que estava grávida e, por uma janelinha nos fundos de sua casa, podia avistar um magnífico jardim com as mais lindas flores e as mais viçosas hortaliças. O jardim era cercado por um muro bem alto que ninguém se atrevia a escalar. Aquela propriedade pertencia a uma bruxa muito temida e poderosa. Um dia, espiando pela janelinha, a mulher avistou um canteiro com belos rabanites de folhas verdes e fresquinhas e sentiu um enorme desejo de prová-las. Como a cada dia seu desejo aumentava, ela foi ficando triste, abatida e adoentada. A mulher então comentou com o marido: se eu não comer um rabanite do jardim da bruxa, vou morrer de tanta vontade. O marido, que a amava muito, começou a pensar numa maneira de conseguir pegar alguns daqueles rabanites a qualquer custo. Ao anoitecer, ele pulou para o quintal do vizinho, arrancou um punhado de rabanites e levou para a mulher, que preparou uma bela salada. Ela achou os rabanites tão gostosos que no dia seguinte seu desejo ficou ainda mais forte. Para sossegá-la, o marido prometeu que iria buscar mais um pouco. Quando a noite chegou, o homem pulou novamente o muro, mas levou um tremendo susto, porque em pé, diante dele, estava a bruxa. Ele tentou se explicar. Desculpe, minha senhora, só fiz isso porque minha mulher está grávida
e com uma enorme vontade de provar os seus rabanetes. Se é assim, eu deixo você levar quantos rabanetes quiser, mas com uma condição. Irá me dar seu filho quando nascer. Cuidarei dele como se fosse meu, e nada lhe faltará. Concluiu a bruxa. O homem estava tão apavorado que concordou com a bruxa. Pouco tempo depois, a mulher deu à luz uma menina. Então, a bruxa apareceu, deu à criança o nome de Rapunzel e a levou embora. Rapunzel cresceu e se tornou uma linda garotinha. Quando fez 12 anos, a bruxa trancou no alto de uma torre, no meio de uma floresta. Na torre não havia escada nem porta, apenas uma janelinha. Quando a velha bruxa desejava entrar, ficava embaixo da janela e gritava: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. Então Rapunzel abria a janela, desenrolava as tranças e jogava-as para fora. As tranças caíam e por elas a bruxa subia como se fossem cordas. Alguns anos depois, o filho do rei estava cavalgando pela floresta e, passando perto da torre, ouviu um canto maravilhoso. Era Rapunzel, que cantava para espantar a solidão. O príncipe procurou uma porta para subir ao alto da torre, mas não encontrou e acabou desistindo. Só que o príncipe não conseguia esquecer aquele canto e todos os dias voltava à floresta para ouvi-lo. Certa vez, quando o príncipe estava ali, escondido atrás de uma árvore, viu a bruxa se aproximar da torre e gritar: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. Vendo a bruxa subir pelas tranças, ele pensou: então é essa a escada que me levará à dona de tão encantadora voz. No dia seguinte, quando escureceu, o príncipe se aproximou da torre e parou embaixo da janela. Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças, gritou ele. As tranças caíram pela janela e ele subiu. Rapunzel ficou assustada ao vê-lo entrar, mas o príncipe contou como ela havia tocado o coração dele com a sua voz. A bela garota percebeu que o amor do príncipe era sincero e quando perguntou se queria casar com ele, ela respondeu: sim, quero ir com você. Só que para eu descer, vou precisar que você traga um pouco de seda sempre que vier me ver. Com ela, trançarei uma escada. E assim foi, até que um dia, sem querer, Rapunzel perguntou à velha bruxa: por que será que é mais difícil sustentar a senhora em meus cabelos do que o príncipe? Furiosa, a bruxa agarrou as belas tranças de Rapunzel e as cortou. Depois, a malvada levou a jovem para um deserto para que sofresse mais ainda com a solidão. Na tarde do mesmo dia, a bruxa prendeu as longas tranças na janela e ficou aguardando a chegada do príncipe. Quando o jovem chamou por Rapunzel, a bruxa deixou as tranças caírem e ficou esperando. Ao entrar, o pobre rapaz não encontrou sua querida Rapunzel, mas sim a terrível bruxa. Ah! Ha! Você veio buscar sua amada? Pois a linda avezinha não está mais no ninho, nem canta mais. E agora vou acertar as contas com você, atrevido. Ao ouvir isso, o príncipe desesperado atirou-se pela janela. O jovem não morreu, mas machucou os olhos e não pôde enxergar mais. Ele vagou perdido pela floresta, lamentando e chorando a perda de sua amada. Depois de alguns anos, percorrendo o mundo em busca de sua amada Rapunzel, ele chegou ao deserto onde ela vivia. Ouvindo um canto que lhe pareceu familiar,
o príncipe caminhou na direção de Rapunzel, e logo o reconheceu e se atirou nos braços dele chorando. 2 lágrimas de Rapunzel caíram nos olhos dele e, de repente, o jovem recuperou a visão. Muito feliz, o príncipe levou Rapunzel para o seu reino, onde foram recebidos com grande alegria e finalmente puderam se casar. Recapitulando, narrativa é o relato de um episódio real ou fictício ocorrido num determinado tempo e espaço com personagens específicos, tá? Agora, gente, nós vamos fazer uma atividade achando a estrutura da narrativa e depois os elementos da narrativa, tá? Então, observe que texto narrativo apresenta a seguinte estrutura: situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Gente, a situação inicial é o que começa, como começa, o que aconteceu, o que estava acontecendo. Geralmente está lá no primeiro, segundo parágrafo no máximo. A complicação é o que leva a acontecer o clímax e depois o desfecho. Às vezes, em algumas histórias existem várias complicações, tá bom? Vocês observem, prestem bastante atenção para vocês acharem o que levou a acontecer tudo o que aconteceu com a Rapunzel, tá? O clímax, que é onde acontece tudo de mais difícil, né? E depois o desfecho. E também é possível identificar mais alguns elementos da narrativa. O narrador. Qual que é o nosso foco narrativo? Quem é o nosso narrador? Né? O enredo. Os personagens. O enredo é a história, tá? É o resuminho. Os personagens. Quem são os personagens dessa história? O espaço onde ela acontece e o tempo. Esse tempo é psicológico ou ele é cronológico? Tá? Cronológico, gente, é o tempo do relógio, ok? Então, vocês vão prestar bastante atenção. Vamos fazer aqui, tá? Aqui, nós vamos tirar esse foco narrativo aqui. E eu vou colocar narrador. Narrador, que seria o tipo de narrador da nossa história. Esse narrador participa? Quem é esse narrador? Tá bom? Prestem bastante atenção, leiam mais vezes. E qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Boa semana, se cuidem, fiquem em casa e até mais.